Pessoal, eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o nosso canal História em Rede. Estamos aqui para gravar sobre uma temática muito interessante e uma temática que, fique atento, pode ser tema na redação do Enem: descriminalização das drogas no Brasil. Descriminalização das drogas no Brasil. Ora, essa discussão acerca sobre a criminalização ou a descriminalização das drogas no Brasil é uma discussão bastante antiga, não é? Recentemente, essa discussão sobre a descriminalização das drogas, ela se fez muito presente, sobretudo por conta da campanha política de um partido em específico que defende a descriminalização das drogas, que é o PSOL. O PSOL, nesse momento, é o partido que advoga, que defende a descriminalização das drogas no Brasil. Mas aí vem sempre aquela discussão: será que o Brasil, culturalmente, já está preparado para esse processo de descriminalização das drogas? Será que o Brasil, culturalmente, já está preparado para esse processo de descriminalização das drogas? Essa é uma pergunta que não quer calar. Por quê? Normalmente, quando se fala de descriminalização das drogas, toma-se como referência países que já fizeram isso há muito tempo e que esse processo de descriminalização foi muito bem sucedido, como, por exemplo, Holanda, os países Suécia, Finlândia, os chamados países nórdicos. Esse processo de descriminalização já ocorreu e ele foi um sucesso. O grande detalhe é que nós aqui no Brasil, não podemos jamais estabelecer como parâmetro a realidade e a cultura desses países e compará-las com o Brasil. Por quê? Por uma razão óbvia: esses países encontram-se a anos-luz de distância do Brasil na questão cultural, na questão política, na questão econômica, na questão educação. Então, quando você pega países como Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, esses países, eles são países que possuem níveis de educação extremamente altos. Portanto, se são países que possuem níveis de educação extremamente altos, há uma real compreensão da sociedade nesses países do que é ser ou não ser drogado. Por exemplo, no Brasil, culturalmente, nós tratamos o drogado como sendo um marginal, um viciado que não é possível de recuperação. Não posso jamais me esquecer de uma campanha que certa feita foi feita pelo governo do estado da Bahia, numa campanha contra o crack, que o estado pulverizou toda a cidade de Salvador com outdoors, e nos outdoors dizia: crack ou é cadeia ou é caixão. Quer dizer, não há outra solução para o cidadão que consome crack. Ou ele vai preso ou ele morre. Trata-se de uma solução fascista, quer dizer, que o indivíduo ele não pode ser recuperado por ele ser um usuário de drogas. Ou ele morre ou ele vai para a cadeia. Aí você já tem, de antemão, uma diferença substancial entre os países desenvolvidos e o Brasil. Porque nesses países desenvolvidos, o drogado ele é tratado como um ser humano que encontra-se momentaneamente acometido por alguma enfermidade, por uma doença. Porque ser drogado não significa que ele seja um pária social. É uma pessoa que tornou-se dependente quimicamente por alguma razão, às vezes até que uma situação na própria vida do cidadão que acabou o conduzindo a este caminho que muitos consideram como sem volta. E lá, como esses cidadãos são tratados como cidadãos que estão doentes, portanto, o processo de recuperação ele é acompanhado pelo poder público. Existe uma presença muito forte do Estado nesses países para salvar, digamos assim, recuperar os cidadãos.
Portanto, essas nações, né, que citamos, elas veem o indivíduo drogado como um indivíduo que ele está momentaneamente precisando de uma ação mais eficaz do Estado, ele é um cidadão que precisa de uma ação mais eficaz do Estado para ser ressociabilizado. No Brasil, não. No Brasil, culturalmente, né, enxergamos o drogado como um criminoso, como um marginal e que, portanto, é impossível recuperá-lo daquela situação. Porque quantas vezes vocês já não ouviram, se é que não disseram, que droga é um caminho sem volta? Ora, se fosse um caminho sem volta, como você explica o percentual de recuperação desses países citados, Noruega, Holanda, Suécia, a recuperação dos indivíduos que entram na drogadição ser extremamente alta, em alguns casos superior a 80%, 85%. Ora, se fosse um caminho sem volta, esses indivíduos seriam recuperados? Não, claro que não. Portanto, não é um caminho sem volta. Claro que há solução para absolutamente tudo. Agora, é preciso que ele seja tratado como um cidadão que é, nesse momento, que no momento está sendo acometido por uma enfermidade. Essa é uma questão. A outra questão está associada à ação do poder público. O poder público também vê o indivíduo drogado como um indivíduo irrecuperável. Vide, exemplo, a propaganda que eu lhe dei. Ora, se o próprio Estado, que deveria dar atenção ao cidadão, se o próprio Estado, que deveria ser o principal responsável por ressociabilizar os indivíduos que encontram-se na marginalidade, veem esses indivíduos como irrecuperáveis, não haverá, observe bem, não haverá políticas públicas para a recuperação desses indivíduos. E se não houver políticas públicas para a ressociabilização dessas pessoas, vai ser difícil. Inclusive, sem políticas públicas, as drogas acabam por onerar muito mais os gastos do Estado. Porque drogados que têm a atenção do Estado, como na Holanda, como na Suécia, eles vão a centros específicos, lá ele tem a droga disponível, lá ele tem as seringas, se for uma droga injetável, disponível, e isso evita que esse indivíduo não só transmita, não é, doenças para outros, como ele adquira doenças através do uso de algum objeto contaminado, de alguma seringa contaminada. No Brasil, não. No Brasil, como não existem esses centros, nem essa preocupação do tratamento, os indivíduos, muitas vezes, eles são pobres, drogados, porque estão doentes psiquicamente, utilizam uma seringa e aquela seringa acaba fazendo um trânsito entre vários outros, fazendo com que doenças, não é, propaguem-se para outras pessoas, como DSTs horrorosas que são facilmente transmissíveis por agulhas. Então, será que não é o momento do Estado passar a fazer uma campanha publicitária para esclarecer aos cidadãos de que as drogas, elas ocorrem, o caminho das drogas ocorre por uma determinada razão, mas que uma vez no caminho das drogas, os indivíduos são passíveis de recuperação? Será que o Estado não pode fazer isto? Não só pode, como deve. Então, veja bem, antes de nós começarmos a pensar numa descriminalização das drogas, que eu acho que deveria acontecer no Brasil, deveria. Temos o exemplo do Uruguai, que liberou a maconha e o percentual de consumo reduziu-se. Então, é um exemplo, porque com o Uruguai nós podemos estabelecer comparações, porque é um país que possui uma realidade mais ou menos compatível com a nossa, mas com a Suíça, a Suécia, a Holanda, não podemos estabelecer esse nicho de comparação, porque eles são nações que encontram-se numa realidade completamente diferente. Então, se no Uruguai, mesmo com todos os percalços e problemas
tem funcionado. Por que aqui não funcionará? Claro que funcionará. Mas necessário é, antes de descriminalizarmos as drogas, um trabalho de conscientização do povo. É necessário que o Estado invista em educação para que a população brasileira não mais conceba a droga como um câncer, como algo maléfico, para que a população não conceba o indivíduo que consome drogas como um marginal, como um irrecuperável, como uma pessoa que representa um atentado à sociedade brasileira. Então, precisamos antes de uma reforma de base, uma reforma estrutural na educação, na forma de pensar, no comportamento do poder público, do Estado, no que tange a questão das drogas, porque enquanto não houver essa mudança de conduta, enquanto nós mantivermos a concepção escravocrata e reacionária do período colonial, o Brasil ainda não está preparado para esse processo de descriminalização das drogas. Somado a isso, há também o grande lobby das pessoas que ganham milhões de reais ou bilhões comercializando drogas. Não há interesse por parte do crime organizado, e aí eu não tenho a menor dúvida que o crime organizado financia políticos para advogar em favor dele, não há interesse por parte do crime organizado na descriminalização das drogas. Lógico, porque se as drogas forem descriminalizadas, esse comércio não mais será tão rentável quanto é, porque terá que pagar impostos, as pessoas que forem contratadas terão que ser contratadas de maneira formal, muito embora agora, com a aprovação da terceirização, pode até terceirizar um comércio de drogas, mas é um elemento, né, a descriminalização é um elemento que vai diminuir ou coibir substancialmente o lucro do crime organizado, o lucro desses indivíduos que vivem à custa da desgraça do outro. Então há um lobby muito forte do crime organizado para que essas drogas não sejam descriminalizadas. E, como eu disse, não duvido que o crime organizado, aliás, tenho quase certeza que o crime organizado financia muitos políticos, não só aqui, mas em todos os países onde as drogas são criminalizadas, para que essa descriminalização não ocorra, para que esse processo não se torne legal e, com isso, a margem de ganhos dele seja substancialmente reduzida. Então, só para citar esses três exemplos, né? A questão cultural, educacional do povo, a questão do Estado, a presença do Estado e a concepção do Estado, a concepção que o Estado tem acerca dessas pessoas enfermiças e a questão do lobby, do tráfico de drogas, dos comerciantes de drogas, do crime organizado. Beleza? Por isso eu acho que o Brasil precisa primeiro dessas mudanças para depois, então, pensar numa descriminalização. E lembrando sempre, defender descriminalização de droga não é defender que as pessoas se droguem. Cuidado, porque há um discurso aí reacionário muito grande. Defender descriminalização de aborto não é defender o aborto, é defender a vida, porque quantas pessoas vão aí em clínicas para abortarem, clínicas que são verdadeiros açougues ou chiqueiros para abortarem e acabam perdendo a vida, não só matando o bebê, como perdendo sua própria vida. Então tome cuidado com essa onda reacionária, eu sempre tenho alertado. Descriminalizar algo não significa dizer que você esteja defendendo aquilo como solução. Descriminalizar drogas não é defesa de drogas. Como nós descriminalizamos, ou criminalizamos, desculpe, o racismo, porque descriminalizar o racismo é você defender um país escravocrata, conservador, Então, tome cuidado com esses conceitos. Descriminalizar drogas não é defender que a população possa consumir drogas, Não é que o Estado, de repente, se transforme num narcoestado
como o Estado boliviano e o Estado venezuelano. Aliás, esse é um tema para uma próxima videoaula. Descriminalizar as drogas, descriminalizar o aborto é defender a vida, é defender os cidadãos, é impedir que mortes sejam feitas desnecessariamente. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Inscreva-se no nosso canal História em Rede e acompanhe essa e outras videoaulas que já publicamos aqui. Também siga-me no Instagram, Professor Garrido. Sempre a gente está fazendo chamadas pelo Instagram, promoções pelo Instagram. Então, siga-me pelo Instagram, até para saber das minhas andanças intelectuais. Também curtam a minha fanpage no Facebook, Professor Garrido, para você manter links de comunicação constante conosco. Indique o nosso canal para outros amigos, sugiram temas, vamos fazer um debate sobre as ciências humanas no canal História em Rede. Muito obrigado a todos e até a próxima.